Olá família, tudo bem? Mais uma semana, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar cuidando das nossas vidas. Esse é o Ministério Família Nele, um projeto que nasceu no coração de Deus e que Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de estar levando essa palavra até vocês. Que esse ensino possa trazer mudança, que esse ensino possa trazer algo de novo na sua vida. Amém? Vamos estar orando para que nós possamos começar, mas antes de orar, eu gostaria de pedir para que vocês e a sua família, que estão todos juntos, vocês possam ter sempre uma caneta, um lápis ou um bloco de notas, para que você possa estar anotando as dúvidas, vocês possam estar anotando aquilo tudo que você pode extrair desse texto. E não parar somente nesse estudo aqui rápido e simples que eu vou trazer nessa noite, mas sim que você possa se aprofundar dentro dessa palavra, porque essa palavra ela é viva e eficaz, é algo que transforma e muda as nossas vidas, certo? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por esse momento, Pai. Te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Deus, eu peço que nesse momento Teu Espírito Santo possa visitar a todos aqueles que estão assistindo nessa noite e que o Seu Espírito Santo possa trazer mudança, possa trazer, Pai, algo de novo para a vida dessas pessoas. E que a partir desse estudo, Pai, às vezes é um estudo tão simples, mas eu creio que o Teu Espírito Santo pode, Pai, agir e fazer acontecer algo de novo na vida dessas pessoas. Nós estamos estudando os milagres de Jesus, mas o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de qualquer pessoa é o milagre da salvação. Porque o princípio do milagre é algo sobrenatural, aquilo que o homem não pode fazer, só o Senhor pode fazer. E nós cremos, Pai, que a salvação nenhum homem pode fazer por si só, nenhum homem pode conquistar por si só, mas só através do Teu Espírito Santo, só através do Senhor Jesus Cristo, que quando nós confessamos o Senhor como seu único Salvador. Então isso é totalmente um milagre. Então eu peço que o Senhor possa, Pai, estar realizando esse milagre da salvação na casa daqueles que ainda não têm, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Amém, família? Antes da gente começar o nosso estudo dessa noite, eu quero pedir para que vocês possam já estar curtindo, que vocês possam estar comentando já nesse vídeo, e também peguem esse link e compartilhem nos grupos do WhatsApp que vocês têm, no grupo familiar, de amigos, porque eu não posso atingir os seus amigos, mas você pode. Através desse vídeo você pode mudar vidas e vidas e vidas. Então que você possa pegar esse link e compartilhar com seus amigos, certo? E também não esqueça de se inscrever também no canal da igreja, porque isso vai ajudar bastante também para que os nossos vídeos possam ter um alcance cada vez maior, certo? Então vamos para o nosso estudo. Essa semana é o quarto milagre que nós iremos estudar. Então, semana passada o pastor falou que nós estamos estudando os 37 milagres de Jesus. Esse é o quarto e não necessariamente será na ordem dos milagres de Jesus certinho, do primeiro até o último. Mas serão os 37 que nós vamos estudar. E esse ministério é algo interessante porque esse ministério, como eu disse no começo, nasceu no coração de Deus. É um ministério de estudo da palavra. Então, quando acabar os milagres, não vamos parar só nos milagres, nós vamos para outros tópicos, outros assuntos, outras coisas bem interessantes que eu tenho certeza que vai trazer cada vez mais grande conhecimento para a igreja num todo, a igreja geral, certo? Então, o milagre dessa noite está escrito em Mateus, Marcos e Lucas. Como a pastora disse no vídeo dela, Lucas ele é sempre mais detalhista do que os outros apóstolos, os outros discípulos. Então, Mateus e Marcos, se vocês depois podem procurar e ler e ver o que eles escreveram, mas eles escreveram algo bem curto, bem simples, bem rápido e ao ponto direto da mensagem que eles queriam trazer naquele momento. Já Lucas não. Lucas ele sempre é mais detalhista, traz mais coisas que podem e sempre dão mais encorpamento para aquela história, certo? Então, a história de hoje, o milagre de hoje está lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. E está escrito assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse milagre ele é interessante porque ele é um dos primeiros milagres de Jesus e só por isso Jesus já era bastante conhecido. No versículo 1 já disse que uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, logo no início do seu ministério, Jesus já era bastante conhecido, Jesus já era bastante famoso e as pessoas já queriam saber aquilo que ele tinha para falar. Então, ele já não era qualquer um, ele já era alguém bastante conhecido. No versículo 2, fala que Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pecadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Aqui é algo interessante, porque Jesus era judeu, ele estava lá em Israel, e Israel ele nasceu lá em Abraão. Então tinha Abraão, veio Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó. José foi para o Egito, do Egito levou toda a família junto com ele depois. Jacó morreu, todos morreram, nasce, depois de alguns anos, nasce Moisés. Moisés ele é o libertador que Deus escolheu para que libertasse Israel do Egito. Então Moisés vem, tira todo o povo de lá e vai pro deserto. Lá no deserto Deus dá as leis e aí que começam alguns costumes de Israel. Então um dos costumes de Israel era o quê? Que aquele que fosse trazer a palavra, aquele que iria trazer o ensinamento de Deus para o povo, ele se assentava. Não é como agora, como o pastor, por exemplo, quando ele vai pregar, ele sobe ali no altar e fica em pé, sempre olhando para a plateia, para todos nós. Era diferente. Ele subia e se sentava numa cadeira. E lá no tempo de Jesus, tinha o templo e tinha a cadeira que eles chamavam de cadeira de Moisés, onde aquele que iria trazer a palavra, ele se assentava e levava a palavra. Então por isso que Jesus ele veio, entrou num dos barcos e sentou-se no barco e ensinava o povo dali sentado. Então isso é algo interessante que Jesus ele se sentou para trazer aquela palavra. Era um costume dos judeus, eles não ficavam em pé, mas sim se sentavam. No versículo 4 diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então, no versículo 5 diz: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Aqui é interessante porque Pedro, quando Jesus pede para usar o barco dele, ele se senta no barco e começa a ensinar o povo a trazer a palavra de Deus. Pedro ele está ali lavando as redes. Então ele estava escutando aquela mensagem que Jesus estava trazendo e também provavelmente já tinha escutado algumas coisas que Jesus já tinha feito. Então provavelmente já deve ter ouvido falar do milagre que ele fez lá em Caná da Galileia, transformação da água em vinho e algumas outras coisas que Jesus tinha feito. Provavelmente já deve ter escutado alguma outra coisa que Jesus falou. Então, no versículo 5, quando ele pega e fala assim, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Então, Pedro estava falando algo que exatamente tinha acontecido. Eles passaram a noite inteira pescando e joga a rede e puxa a rede, joga a rede e puxa a rede e nada vinha.
Então, chegou no outro dia de manhã, eles já estavam cansados e não tinham pego nada. Mas aí Pedro ele pega e mostra algo sensacional que todo cristão deve ter. Que ele fala assim, ó, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Então, não é porque foi o ciclano ou o fulano que falou, mas porque é Jesus. E ele só falou isso porque ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Aqui é um ensinamento interessante, que às vezes nós estamos na igreja e nós ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar de Jesus, lemos a palavra dele, o pastor nos dá aconselhamento, tudo baseado na palavra, tudo baseado nos ensinamentos de Jesus. E chega no momento que Jesus pede para você fazer alguma coisa, você pega e fala que não vai fazer. Ou você não tem fé, ou você não acredita naquilo que Jesus está pedindo para você fazer. Pedro nos dá uma lição interessante, que se é Jesus que está dizendo, se é Jesus que está falando, nós temos que obedecer, nós temos que fazer. Porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero, mas acontecem através da palavra que Jesus libera. No versículo 6 ele diz assim, ó, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Através da obediência de Pedro em ouvir a palavra de Jesus, que ele jogou a rede novamente, começou a vir tantos e tantos peixes, que a rede dele começou a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Uma noite de trabalho e eles não conseguiram pegar nada. Através de somente uma palavra de Jesus, 2 barcos quase afundaram de tanto peixe que havia dentro. É algo interessante porque o milagre de Jesus, ele é abundante. Tem uma música do André Valadão que diz que é mais que abundante. Então, Jesus, o milagre que Jesus fez na vida de Pedro e de todos aqueles outros que estavam com eles, foi mais que abundante. É algo que vem e transforma a vida de toda uma sociedade. Porque Pedro, ele pescava não por alegria, por brincadeira. Ele pescava para trazer o alimento para a casa dele, para trazer alimento para as outras pessoas, para ele poder vender e se alimentar daquilo. Então Jesus ele pega e dá tanto peixe para Pedro que aquilo transforma a vida de todos aqueles que estavam ao redor, tanto da família de Pedro como a família de todos os outros pescadores, da aldeia que vinha para comprar aqueles peixes. Então tudo aquilo mudou a vida. Então quando Jesus ele realiza um milagre na nossa vida, nunca é somente para você mesmo. Esse milagre sempre vai ser para outras pessoas, sempre vai ser para as pessoas que estão ao seu redor. O milagre, ele não é algo que fica escondido, é algo que tem que mostrar, e esse milagre transforma. Seja qual milagre for, esse milagre transforma não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. No versículo 8, diz assim, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aqui Pedro, ele pega, no começo ele chama Jesus de mestre, e agora ele pega e vê, quando ele olha para Jesus, ele vê exatamente quem ele é. Que ele era um homem pecador, que ele era um homem que não merecia nada daquilo que Jesus estava fazendo por ele. Então ele se reconhece. Às vezes nós não conseguimos nos reconhecer quando nós olhamos para Deus. Às vezes nós pegamos a nossa Bíblia e nós vamos ler, e a Bíblia ela não vai de encontro àquilo que você tanto faz de errado. Às vezes você lê aquela Bíblia com o ego exaltado. Mas toda vez que você for ler a sua Bíblia, toda vez que você for orar e falar com Deus, que você possa entender que você é pecador e que você merece somente a misericórdia do Senhor. Você tem que clamar por misericórdia porque você é pecador. E se Deus não derramar a misericórdia dele na sua vida, você não é nada e você não é ninguém. Então que nós possamos entender isso e aplicar como Pedro fez, dizendo, afasta-se de mim porque eu sou um homem pecador. No versículo 9 ele diz assim, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, onde também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aqui Jesus ele pega e muda totalmente a vida de Pedro. Ele pescava peixes, ele pescava comida para poder vender e alimentar a sua família.
Agora não. Agora Pedro não seria mais pescador de peixes. Ele seria o pescador de homens, ele seria pescador de almas. Ele iria ganhar muitas e muitas pessoas a Cristo. Mais pra frente, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi aos céus, a igreja começou ali em Atos, nós vemos um novo Pedro. Um Pedro que agora ele era realmente um ganhador de almas. Ele era um pescador de almas. Ele era um pescador de homens. Então ali na primeira mensagem de Pedro, em Atos, 3.000 pessoas são convertidas. Na segunda mensagem de Pedro ali em Atos, mais 5.000, quase 5.000 são convertidos. Então mais ou menos 8.000 pessoas foram convertidas em 2 mensagens de Pedro. Aquilo que Jesus disse lá no começo do ministério dele, onde Jesus conheceu a Pedro, lá em Atos, mais ou menos uns 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos depois, isso de fato acontece. É realmente realizado isso que Jesus falou de Pedro, que ele seria um pescador de homens. Mas isso não se aplica somente a Pedro, isso se aplica para todos os cristãos. Todos os cristãos são pescadores de homens. Todos os cristãos devem ganhar pessoas a Cristo. Todos os cristãos devem levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Então esse não é só algo que Pedro tinha que fazer, e sim foi feito. Mas sim é algo que eu tenho que fazer, é algo que você tem que fazer, é algo que todos nós devemos fazer. Porque antes de Jesus subir ao céu, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Jesus disse isso a Pedro, Jesus também depois disse para todos nós, para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura. E pregando o evangelho a toda criatura, pessoas serão salvas. Amém? Então, no versículo 11 ele disse: eles então arrastaram seu barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Isso é outra marca interessante nos discípulos de Jesus, que sempre quando Jesus chegava e chamava para que eles pudessem seguir, eles largavam tudo e seguiam. Mateus ele era publicano, quando Jesus ele pega e passa na frente dele e fala: siga-me. Mateus, na hora, ele levanta, larga tudo o que ele estava fazendo e vai seguir Jesus. Isso é uma marca nos discípulos e também deveria ser uma marca em todo cristão. Quando Jesus ele pega e olha para você e fala: segue-me, você tem que largar tudo e o seguir. Tudo é tudo. Pedro, nas escrituras dizem que Pedro ele tinha uma sogra. Então provavelmente ele era casado. Então, mesmo assim, ele largou tudo e o seguiu. Ele não ficou preso às coisas desse mundo, mas ele entregou a vida por completo a Deus. Ele entregou a vida toda para Jesus. Jesus disse que aquele que quer seguir, pegue a sua cruz, aquele que quer ir até Jesus, pegue a sua cruz e siga-me. Então, você tem que pegar aquilo que você tem e seguir a Jesus. Larga tudo e vai atrás de Jesus. Segue aquilo que Jesus falou. Acredite naquilo que Jesus falou, mesmo que você já tenha tentado várias e várias vezes. Se Jesus falou, você tem que fazer. Tem que fazer igual Pedro falou. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Se é Jesus que está dizendo, lance a sua rede. Faça isso acontecer. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você colocar a sua fé em prática, as coisas vão acontecer. Assim como Pedro, na pesca maravilhosa, ele conseguiu pescar tantos peixes, isso também pode acontecer na sua vida. Amém? Esse foi o nosso estudo dessa semana. Quero crer que você esteja lendo a Bíblia, que você possa estar estudando cada dia mais essa palavra. Não ficar preso somente nesse estudo. Mas se você ler esse texto, você pode tirar tantos e tantos ensinamentos aqui de fé, de coragem, de autoridade, de ousadia. Tantas coisas que você pode ler aqui, entender e colocar em prática na sua vida, que é algo sobrenatural. Eu quero crer que você, durante essa semana, vai compartilhar esse vídeo para outras pessoas, que outras pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Porque através de você, como eu disse, você também é um pescador de homens. Então, através desse vídeo, pessoas podem alcançar a Jesus porque você enviou esse vídeo. Então, como eu disse no começo, a palavra ela é viva, que é eficaz. O Espírito Santo, ele pega, quando você começa a ler essa palavra, o Espírito Santo ele te ajuda a entender e ele vai te acompanhando nesse estudo que é completamente maravilhoso.
Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e em nome de Jesus, amém.